Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa quarta-feira, dia 9 de novembro, festa da Basílica de São João de Letrão. Pois com vocês, Padre Felipe Neco. Que alegria, o Padre Renan, mais uma vez aqui com vocês. Como sempre, toda semana. Pessoal, fechar minha janela aqui, porque eu me incomodo com o barulho, mas não sei se vocês ouvem, né? Não Pronto, passa o já, som, porque o som ele corta assim, quando o som já estamos lá. externo ele corta. Em Joinville eu morava numa casa muito barulhenta, eu falei, bom, finalmente agora eu vou morar numa casa silenciosa. E tô do lado da avenida movimentada aqui do Morumbi, mas que alegria estarmos juntos mais uma vez, o Padre Renan, e mais uma semana aqui com vocês do podcast Católico Você Sabia? Já vamos entrar Que de direto já nas fato, atividades. Não, já que de fala. fato ontem eu vi, né? Não, hoje eu vi uma publicação do Padre Felipe comentada em uma revista digital aí, alguma publicação. Eu não conhecia, não sabia muito bem, mas o Padre Felipe colocou aí, eu vi lá e falei, nossa, estão ficando importante. Revista Ave Maria aí, pois a Jéssica depois entrou em contato, depois pediu para escrever alguma coisa, aí depois eu mandei aí, Padre Renan, eu mandei para o Renan, mas ele nem vê minhas mensagens quase, não me respondeu nunca, eu mandei igual para a menina, Ah, bom, eu e ela falei, tudo que o publicou Padre lá. Neco, tudo que o Padre Felipe falar tá certo. E aí ontem eu fiz até, ela pediu para fazer um vídeo também, ela tinha pedido desde semana passada, só que eu consegui fazer ontem também, um vídeo tipo promocional, convidando as pessoas para ver a revista, depois eu publiquei lá e vamos ver o vídeo se vai sair ou não, não sei se já tinha passado a data, mas aí vai. Mas na revista tá o Dunga, tá o padre, acho que o padre Adriano Zandonato, Zandoná. é, então, isso é interessante. Mas vamos entrar porque o padre já quer fugir aqui, ele não quer gravar hoje, então pois, vamos aqui. Chegou tarde para gravar, então vamos ver se a gente coloca aqui um pouquinho aqui rápido as atividades da semana para já o entretenimento santificado vai ter que ser rapidinho hoje, né? Vamos falar rapidinho aqui para poder. E pior que o meu tema tem 5 páginas, então vamos ver, né, se a gente consegue aí cobrir. Mas qualquer coisa eu dou meu alô já agora, ou minha bênção desde agora, e se eu precisar sair correndo, eu saio, né? Ixi, vai me abandonar de novo. Para não é bom para abandonar aqui. Mas vamos lá. Atividade da semana, pois meu basquetezinho de quinta, estamos fiel, né? Estamos permanecendo fiel. Aí quinta-feira, né? Gravamos na quarta passada, no dia 2 no feriado de finados. Depois, na quinta, eu tive nosso basquetinho aí, no Jacareí, no SESI, né? Foi bom, não joguei tão bem quanto da outra vez, mas aí vamos, ó, estamos agarrando o ritmo, que já é bastante bom. Aí, sexta-feira, tivemos missa primeira do mês. Então, pois, toda a primeira missa do mês eu vou para São José dos Campos. Tem missa no Colégio Mater Puríssima, aí com a criançada aí do colégio. Celebrei aí para eles, confessei um pouquinho. Depois, e na noite a gente tem a missa na Catedral, que eu celebrei lá também a primeira vez, a missa na Catedral de São José. E depois da missa temos a adoração, né, adoração dos membros do Reino Cristo, ali fazemos, né, uma hora eucarística, uma hora de adoração, estive confessando e depois dei a benção final. E durante o dia, pois aproveitei as famílias de Brasília, a família Blanco, a família Coelho vieram de Brasília para passar um pouco das férias deles aqui em São Paulo, em Cachoeira Paulista, então eles estavam lá em São José, almocei com eles, e depois na tarde eu fui para celebrar o aniversário da Ana Paula Pur, né, que está lá em São José, dia 4, sexta-feira, ela fez aniversário, e aí fomos aí com as famílias depois na tardezinho, um momentinho antes de eu poder passar para a missa, né, da catedral. E depois aí eu já fiquei aí na casa do Saraiva aí, depois ele acolhe aí o padre Mairo, então acolhe os padres aí, então depois ele divide apartamento, então assim, aí deixou aí o quartinho ali, porque já de manhã cedo a ideia era que eu fosse para Cachoeira Paulista e depois ia ter missa em Taubaté. Ao final, depois o pároco ia sair de férias ainda, mas ele depois atrasou um dia a saída de férias e celebrou em Taubaté, então fiquei ali à tarde, parte da manhã, e à tarde celebrei também lá para as famílias lá, para a família Blanco Coelho, que estavam lá junto com a família Andrade, lá em Cachoeiro. Então tive toda, aí eu almocei com eles, depois tivemos aí toda a tarde aí conversando e tudo. E já no domingo, depois tive a missa em Guararema, depois fui aí numa igreja, uma paróquia, né, Nossa Senhora da Escada, mas é uma paróquia antiga, de 1600 e pouco, aquele estilo bem rústico, né, madeira ainda de piso, um altar central lá no fundo, pegado na parede, né, depois
tem um altar mais no meio, mas foi bem bonita a igrejinha, a estátua está bem bonita, bem conservada, não sei se foi restaurada, se é nova, mas Nossa Senhora da Escada, bem barroca, né? Nossa Senhora mais gordinha, mais fortinha, assim, e ela segurando a escada na mão direita, o menino Jesus na mão esquerda, e bem antiga, assim, o estilo de construção, mas tinha um sino, pedi para tocar o sino, celebrei lá das 8 às 10. Aí depois, voltando da missa, já visitei uma família daqui de perto, no Mogi das Cruzes, que pois, faz parte da nossa paróquia territorial, de uma das capelas, que tinha conhecido ali na capela. A gente são pois, uma família com 5 filhos, uma família bem humilde e tudo. Ali, pois, foi bonito compartilhar com eles o almoço, à tarde ali, jogamos um pouquinho do sequence, estamos tentando voltar para o ritmo do sequence, mas tá devagar ainda, mas foi bem legal, né? Pois tem 5 filhos de 15 até 5 anos, né? Foi bem bonito compartilhar com eles à tarde. E depois, segunda-feira, nosso dia comunitário, e ontem, depois aproveitei, depois de um tempo também, tivemos aí uma reunião com jovens aí de São José dos Campos, né? Nos encontramos aí um em um restaurante, aí estivemos aí conversando por propostas aí de organizar grupos e tudo, com uma pizza, um nosso chopp clássico, então foi bem interessante também. Jovens muito universitários, muito bons, muito eh, pois com uma mentalidade muito impressionante assim para a realidade dos jovens, dois de primeiro ano de psicologia, mas com uma realidade de entendimento do que deve ser até mesmo os seus estudos e a sua formação, outros dois de medicina, né? Então, pois, bem interessante assim, né? E os ideais, e os valores, né? Os pensamentos que já tem e até mesmo da sua própria formação, né? Pois, vários deles alunos do Ítalo Marcilli, do Miguel Soriani, então, pois eu fiquei impressionado, assim, e a qualidade, né, intelectual deles também é bem impressionante, né, mas vamos ver o que sai aí desses encontros aí, a ideia é poder depois organizar algum grupo de formação, de oração, né, foi uma conversa inicial aí, mas vamos com confiança de que vai sair as coisas também como Deus queira, né? Essa foi um pouquinho a semaninha, foi mais tranquila. Tranquila? Que vida? Nossa, não, faz atividades Tranquila, olha. comuns de sacerdotais de dia a dia. Não, para pároco não, porque para o pároco é paróquia casa, paróquia casa, paróquia casa. Vocês vão ver aqui, ó, quinta, sexta e sábado, depois que gravamos na quarta, quinta, sexta, sábado, só paróquia. Celebrar missa, confessar, atender em direção espiritual, reuniões com pastorais, gravar vídeos para Pascom e tudo, direção espiritual online que eu tive com uma pessoa e tal, e nada particular. Depois atividades da paróquia, que tem adoração, teve a missa na Paróquia Santa Edvige, colocou uma missa durante a semana, coisa que não tinha, né? Então, é, isso que é vida tranquila, é você ficar paróquia a casa, paróquia a casa. Esse negócio de visitar um monte de famílias aí, aqui em São Paulo não tem não, viu? Depois, no sábado, os irmãos noviços aí de Arujá, que dão catequeses aqui para nós, organizaram uma atividade muito boa mesmo. Gostei muito, fiquei muito contente, porque foi a primeira vez que eu vi as crianças da catequese e da crisma, dos grupos dos irmãos noviços, juntos com seus pais, uma espécie de family day, fizeram aqui com o padre Sérgio, foi muito bom. Passaram um dia, então teve formação para as crianças, formação para os pais por separado, homens, mulheres, depois crisma e comunhão separado, e finalmente depois atividade recreativa para as crianças, né? Os pais estavam vendo churrasquinho que os pais fizeram lá, né? Aqui não tem bebida porque a lei seca em São Paulo é muito forte, então qualquer encontro de pais, de terço dos homens, de catequese, tudo é só refrigerante, né? Tem aqui o pessoal. Então, é, depois no domingo, como sempre, as um monte de missas que temos. Eu tive uma surpresa, porque um padre aqui diocesano me pediu: você pode ajudar com uma missa? E eu falei, claro, nessa hora sim, entre as 5 missas que nós temos, era justo o momento que eu não tinha nada. Eu falei, nessa hora eu posso celebrar sim. E fui celebrar, e é uma capela, uma comunidade que funciona dentro do estádio do São Paulo. Então eu falei, nossa, imagina eu, corintiano, celebrar dentro do estádio de São Paulo, mas foi legal, o pessoal, era uma missa de catequese de crianças, então foi muito bom, né? E sabem que eu gosto de celebrar para criança e fazer um showzinho ali, né? No domingo à noite, eu tive uma surpresa, ou não, foi sábado à noite mesmo, eu tive uma surpresa que um pessoal da paróquia ia levar mantimentos para as pessoas que estavam lá
acampadas na frente do comando do exército. E aí eu falei, para levar mantimento eu vou também, né? Vamos ver o que que é esse rolo de política que eu não quero me meter. E quando eu fui lá, fiquei muito impressionado, né? Porque eu vi famílias, vi idosos, não vi nada de gritos políticos, nada de fora Lula, fora Bolsonaro, fora PT, fora comunismo, nada. Ao contrário, eles mandavam tirar as faixas que dizia isso. Mandavam tirar, falavam, olha, aqui a gente não quer isso, aqui a gente está pelo Brasil e tal. Não tem já uma conotação política. A gente veio suplicar ajuda pelo nosso país, porque não queremos que o comunismo entre, né? Enfim, muita coisa. Eu achei Isso é muito onde? Em interessante. Ibirapuera? Ibirapuera, sim. Muita gente. Realmente eu fiquei muito impressionado com a quantidade de gente que tinha lá, né? É, enfim, foi para mim uma surpresa, sinceramente, né? Eu não esperava tanto assim. E, e aí, todo mundo rezando, gente de joelhos, idosos que andavam de bengala ali, sentado, todo mundo, enfim, aplaudindo quando passavam os militares, né? Enfim, uma coisa interessante que eu sempre me resisti aí nessas manifestações, porque eu, como padre, não tomo partido político, né? Até que percebi que lá não tem nada de partido político, então achei, não voltei, né? Não é que voltei, que eu estou promovendo e tal, mas eu acho que para pedir pelas nossas famílias, pelo futuro do Brasil, contra ideologias que o comunismo quer colocar, é válido, sim, é válido. Então, acredito que a doutrina social da igreja, que vocês já sabem muito, porque o católico isso sabia já fez, o Padre Felipe, uma explicação muito boa sobre isso. A gente entende que os pares sim devem manifestar-se nesses campos, tá? Então, depois, na segunda-feira, tivemos nosso passeio na praia, os padres, né? Aqui os passeios na praia, nós temos uma vez por mês um passeio em comunidade, mas é bate e volta. A gente sai 8 da manhã e volta às 4 da tarde, já estamos em casa, né? Então, fomos lá, chegamos na praia, caminhamos, comemos e voltamos. Mas pelo menos saímos de casa um pouco, convivemos em comunidade, momento bom também. E hoje, ontem, terça-feira, a loucura das terças-feiras na paróquia, que é terço dos homens, que é coroinhas, que é um monte de coisa, e agora estamos aqui. Confesso que eu atrapalhei um pouquinho o Padre Felipe, porque atrasei no horário que a gente já tinha marcado, mas vida paroquial, complicado para mim, né? Estamos aí. Muito bem, Padre Felipe, começa, porque Vamos lá então, senão que daqui a já pouco tem eu meia fujo. hora. Vamos ver se eu consigo terminar aqui em meia hora. Vamos lá, né? Mas vamos lá, né? Pois o povo católico no mundo todo, todos nós homenageamos a nossa querida mãe, nossa Virgem Maria, pois com uma quantidade inumerável de títulos, né? Nós conhecemos, né? Muitos deles, né? E muitos deles estão ligados aos lugares em que ela aparece, né? Aparecida, Guadalupe, Lourdes, Fátima. Outros títulos, pois, estão ligados às nossas devoções, né? Nossa Senhora da Agonia, do Bom Parto, da Boa Morte, do Perpétuo Socorro. E ainda, pois, sabemos que para Maria damos outros títulos ligados à sua glória, né? Nossa Senhora da Assunção, a Imaculada Conceição de Maria, né? Rainha dos Anjos, dos Santos, dos Mártires, dos Confessores, Advogada, Medianeira, etc. Né? O ofício da Imaculada e a ladainha lauretana que fazemos, né? Nós rezamos, sobretudo no final do texto, né? Lhe dão títulos abundantes, muitos deles também baseados na Bíblia, né? Trono de sabedoria, arca da aliança, porta do céu, torre de marfim, refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos, etc. Tantos são os títulos que damos a Maria. Mas sabemos que é a única e mesma Maria, né? Mãe de Jesus Cristo, mãe de Deus, né? E esses incontáveis títulos que a Igreja e o povo de Deus conferem a Nossa Senhora, né? Expressando verdadeiramente, maravilhosamente, sua devoção a Maria, né? Mas, sem dúvida, temos também que o coração de Jesus se alegra com isso, né? Quem não gosta de ver sua mãe exaltada, né? E a cada invocação que o povo lhe dirige, a cada lágrima, né, que se derrama aos seus pés, a cada súplica que chega ao coração dessa boa mãe, ela nos socorre, como no caminho do Calvário consolou Jesus, né? E as invocações marianas também são para a nossa consolação. E por isso é inegável que a devoção à Virgem Maria, pois, esteja estendida pelo mundo inteiro, né? Pois e assim
revela suas inumeráveis invocações e também esses abundantes testemunhos sobre sua mediação, sua intercessão a favor daqueles que a invocam com grande fervor, né? E tal é o impacto que pelos séculos tem gerado a Mãe de Deus na fé dos cristãos, que inclusive, né, pois, acho que já comentamos aqui alguma vez, a revista National Geographic, né, a revista americana, destacou em uma das publicações que a Santíssima Virgem Maria, como a mulher mais poderosa do mundo, né, por sua influência, né, na história da humanidade, né. E dentro desse fenômeno mariano, conhecemos e vivemos como católicos, o que mais chama a atenção, certamente, são suas aparições, né? E é sobre isso que, nesse programa, nós queremos um pouco, vamos tentar um pouco falar algumas coisas também que sejam talvez importantes sobre as aparições marianas, né? Existem mais de 2.000 aparições registradas em todo o mundo, segundo os relatos, histórias, testemunhos, frequência de milagres, entre eles as aparições marianas, que se registram ao longo dos séculos, né? Pois toda essa realidade da fé católica de 2.000 anos, mais de 2.000 anos, pois são muitas, né? Se colocamos 2.000, é quase uma por ano, né? É, a primeira aparição da Virgem da qual se tem dados, né, dentro da igreja é a de Nossa Senhora do Pilar de Saragoça, na Espanha, que apareceu ao apóstolo Santiago, né, ao apóstolo Tiago, Tiago Maior, às margens do rio Ebro, no ano 40 depois de Cristo. Então, pois, quero pensar que nesse período ela já tinha falecido, já tinha sido, né, falecido, não vamos colocar o termo correto, já tinha sido assunta ao céu. Então, ela teve, a princípio, tão poucos anos, nunca, pelo menos não tenho presente quantos anos Maria esteve depois da morte de Cristo junto aos apóstolos, ou pelo menos junto a São João, mas aqui, pelo menos que parece, ela aparece a São Tiago. Eu não sei se ela bilocou, estava viva, mas eu quero acreditar que ela já tinha sido assunta ao céu. E de acordo com a tradição, essa aparição tem um selo particular diante das demais, já que era mãe de Deus que se apresentou em carne mortal ao apóstolo padroeiro da Espanha, né? O certo é que, diante desses acontecimentos, a Igreja Católica sempre foi muito prudente e de todas as aparições marianas, dessas mais de 2.000, o Vaticano somente reconheceu 16. Imagina, de 2.000 aparições, o Vaticano reconhece somente 16. E 28 contam com a aprovação dos bispos locais, né? Então, a Igreja num todo, né, o Vaticano, né, o Papa, ele tem reconhecido 16 aparições e outras 28 tem a aprovação dos bispos locais, que depois eles também têm o poder, né, para certificar que essas aparições sejam de cunho local, e geralmente são aparições que não é para toda a Igreja Católica, diretamente, mas talvez para a Igreja local, pelo menos o bispo tem essa autoridade de reconhecer essas aparições marianas, né? A prudência, a virtude da prudência, que está muito bem explicada no Catecismo da Igreja Católica, né, se expõe assim: ao longo dos séculos, houve revelações chamadas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Essas, no entanto, não pertencem ao depósito da fé. Sua função não é a de melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas a de ajudar a vivê-las mais plenamente em uma certa época da história. Guiada pelo magistério da Igreja, o sentir dos fiéis, sensus fidelium, sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui uma chamada autêntica de Cristo e dos seus santos à Igreja. Então, o catecismo coloca de modo muito claro, não, essa prudência e onde entra, né, essa realidade das aparições, né? Durante o Concílio de Trento, né, se estabeleceu que o bispo local é a primeira e principal autoridade para julgar a autenticidade de uma aparição mariana, né? Quer dizer que se reconhece que sua mensagem não é contrária à fé ou à moral, e a Virgem Maria pode ser venerada de uma maneira especial. Aqui onde tem, né, desde o Concílio de Trento, 1545 a 63, que aconteceu o concílio, pois aí fica estabelecido que o bispo tem essa autoridade de reconhecer a aparição mariana. E aqui a aprovação do Vaticano não é necessária para assinalar que a aparição é autêntica, mas depois de uma aprovação episcopal,
este pode realizar também uma declaração oficial ou, após um tempo, efetuar uma visita papal coroando a imagem ou presenteando-a com uma rosa de ouro, né? Assim como aconteceu em Aparecida, né? E pode dar também um processo para um reconhecimento já a nível de toda a igreja. Entre as aparições marianas que contam com o reconhecimento da Santa Sé, se encontram a da Virgem de Guadalupe, no México, fato ocorrido em 1531, talvez o mais enigmático, né, para a história da igreja, né, o manto de Guadalupe, para toda, especialmente para toda a nossa América, né, ela como padroeira de toda a América. Depois existe um que eu não conheço aqui, Nossa Senhora de Siluva, na Lituânia, de 1608, não ouvi falar dessa aparição. A Virgem da Medalha Milagrosa na França, em 1830. Esse eu estive lá, na capela. Tenho as medalhinhas que adquiri para minha ordenação sacerdotal, que eu abençoei. Minha primeira bênção sacerdotal, as primeiras bênçãos sacerdotais. E distribuí aos amigos que fizeram presente na primeira missa, e tudo. Aqui tenho ainda algumas comigo. Nossa Senhora de Sion, em Roma, Itália, 1842. A Virgem de La Salette, 1846, Lourdes, 1858, na França, Nossa Senhora de Gietswald, na Polônia, 1877, a Virgem de Fátima, em Portugal, 1917, e a Mãe do Mundo de Quibeu, em Ruanda, em 1981. Para mencionar algumas, né? Essas são as aparições da Virgem, se não de modo, né, talvez não saberia nem dizer carnal, que realmente as pessoas podiam tocá-lo, ou pelo menos podiam vê-la, né, de um modo mais espiritual, mas que pois, os videntes, assim chamados, poderiam vê-la. E aqui já está o galinho aqui, pois, mencionando aqui que vamos pela metade, eu estou ainda passando para a segunda página, mas vamos lá, vamos correr, porque o Padre Redan daqui a pouco me expulsa daqui. Não, mas vamos tentar. Eu acho que o tema interessante das aparições é que tem uma infinidade, e o que a igreja, como o Padre Felipe fala dos milagres, ai meu Deus, derrubei aqui o balde, que a igreja fala dos milagres ou da prudência, né, ao reconhecer, é justamente a igreja reconhece como aparição autêntica, etc., essas que ele mencionou agora. Então, tem muitas que a igreja aceita que exista um santuário mariano como lugar de peregrinação, mesmo que a aparição ainda não esteja confirmada, né? É o caso de Medjugorje, por exemplo, que é o mais recente, o mais atual, né? A aparição não está comprovada, aprovada pela igreja, mas a igreja aprovou que lá é um santuário mariano de peregrinação, Um e lugar de onde oração, né? sem dúvida nenhuma, exato, sem dúvida nenhuma acontecem muitas graças, né? Que no Brasil tem a famosa, muito atual agora também, né, de Simbres, então também se encaixa dentro dessa revelação privada, que não está aprovada pela igreja, no entanto, o lugar é um lugar de muitas graças, Aprovada sem dúvida a nenhuma, nível né? local somente, né? Ela está aprovada Sim, pelo bispo exatamente. local. Então, mas é muito interessante saber como existem uma infinidade e enfim, a prudência da igreja vai pouco a pouco percebendo se é o caso de aprovar ou não, né? Não é que É, o Papa falou algo que chocou a muitos católicos, mas como o Papa Francisco costuma fazer, ele fala algo que deve ser interpretado depois, né? E ele disse: Nossa Senhora não trabalha nos correios para enviar mensagem assim e tal. Eu acho que o Papa tem razão, porque se nós vamos dar crédito a todas as pessoas que dizem que têm visões e aparições, meu Deus do céu, toda hora vai aparecer alguém, né? Isso não quer dizer que essas que são lugar de peregrinação, né, Medjugorje, Simbres, etc., que não se deve dar reais que acontecem ali, né? Mas desculpa, interrompi aí, Padre Felipe. não, não, não. Mas é importante, né, colocar essa realidade. A igreja vive essa prudência com uma consciência de que a igreja não pode simplesmente voltar atrás e falar, ah, não, essa aparição foi verdade. E depois, ah, não, não foi verdade. Então, a igreja é prudente e muitas vezes passam anos, décadas, às vezes até séculos para a igreja dar uma aprovação pelo conhecimento até dos frutos, né, dessa suposta aparição. Né, os frutos de conversão, de santidade, de obediência, são muitas ideias que envolvem todo o processo que a igreja vai fazer para poder
bater o martelo, né, para poder colocar o selo de que é autêntica, né? E essa prudência da igreja é importante, né? Porque a igreja não pode simplesmente voltar atrás nas suas decisões ou colocar, não, isso é autêntico e depois dizer, não, não é mais autêntico, né? A igreja é muito séria nesse sentido, né? Porque pois, é uma guia também e serve para uma guia para os fiéis também, né? Mas como comentei, né? Ela não vai revelar as aparições, né? As revelações privadas, ela não tem nada, o catecismo fala, né? Não tem nada a acrescentar ou melhorar ou completar, né? Sua função não é essa, né? Senão ajudar as pessoas a viver mais plenamente a realidade da sua própria fé. E a gente vai comentar isso mais na frente um pouquinho, né? Então, dizemos que a igreja se pronuncia sobre as revelações particulares, mas quando é que ela se pronuncia? Quando que a igreja, né? Está claro que diante de um fenômeno religioso extraordinário, a igreja se sente interpelada. Ela se vê obrigada a procurar distinguir o autêntico do não autêntico. Porque pode haver ilusões, fraudes ou algum estado até mesmo doentio na origem das revelações, né? Seja até mesmo de modo grupal, de modo individual. Por isso que quando se proclama uma revelação de certo vulto, pois a igreja estuda 4 aspectos da questão, né? Para que vocês tenham presente, né? Primeiro, o conteúdo da mensagem transmitida pelos videntes, pelas pessoas que viram a aparição, né? A mensagem é condizente com as verdades da fé, responder essa pergunta. Está em harmonia com o credo e a moral católica? Segunda pergunta. E se não haveria aí expressões de fantasia humana, sequiosa de dados maravilhosos, né? Essa é a primeira questão que se responde, né? Em relação ao conteúdo da mensagem transmitida pelos videntes, né? Um vidente, mesmo de boa fé ou candidamente, pode propor suas ideias como se fossem reveladas por Deus. Daí a cautela da igreja ao examinar o que se atribui a intervenções do além. E é normal, porque, pois, igual como a Bíblia foi escrita, né, e Deus inspirou ao escritor, e ele, pois, segundo o seu conhecimento e a sua época, pois, deixa transmitida essa revelação de Deus, né? Aqui do mesmo modo, tem que ver se as ideias, né, e saber separar, porque ele não esteja colocando algo da sua própria ideia nessa revelação de Deus, né, nessa manifestação de Deus, nessa manifestação, né, nessa aparição, né? Quase sempre os pedidos das aparições são praticamente os mesmos, né? As aparições de Nossa Senhora, sobretudo, né? Converter-se, deixar o pecado, rezar o texto e fazer penitência pela conversão e salvação dos homens. Basicamente, esse é sempre o conteúdo, né, das aparições de Nossa Senhora, que é fazer-nos voltar para a fé, né? Conversão, deixar o pecado, rezar, oração, oração, rezem o texto, rezem o texto, rezem o texto, fazer penitência pela conversão e salvação dos homens. E claro, muitas vezes, pois, as aparições, ainda mais o pedido de oração, né, pedido de conversão, pedido pois, de deixar o pecado, sempre vão acompanhado com, pois, também algumas vezes profecias, né? Segunda questão, segundo aspecto que temos que responder, os videntes gozam de boa saúde física e mental? Podem estar sendo vítimas de alguma alucinação ou fantasia doentia? Sabemos que isso acontece com certa frequência, né? De modo especial na temática religiosa, sugere intuições, dado o peso da religião na vida dos homens, né? É bem interessante, conversando, né, numa live que fiz rezando o texto nesses dias atrás, pois escutando isso, que pois, ainda está em processo, ele está vivo ainda, geralmente também todo o processo de aparição espera a morte dos videntes, né, para que ele também, na vida dele, pois ele pode se alterar, né? Pois então tem que esperar também passar os anos, e ele falava, né, pois ó, eu que a igreja me mandar fazer, eu faço, né? Se eu tenho que fazer estudos psicológicos, psiquiátricos e tudo, ele fez 3 vezes já, né? E um dos psiquiatras, psicólogos falaram, pois ó, ele é uma pessoa normal, ele tem boa saúde física e mental, né? Terceiro aspecto, né, da questão, a honestidade, humildade e amor nos videntes e naqueles que propagam suas respectivas mensagens, né? Ou é possível descobrir charlatanismo, vaidade, cobiça de lucro, desejo de autopromoção em suas ações, né? É bem importante. Esse eu acho que talvez seja um dos aspectos mais importantes, e aqui, pois, acho que aqui como que começa a cair, né, um pouco o tema das aparições. Claro que pode ter acontecido as aparições e os videntes terem se
desviado no caminho, né? Pois deixado entrar, né? Eu acho que a realidade da vida dos videntes não invalida as aparições, pelo menos, né, de um certo tempo, né? Essa é uma opinião pessoal minha, mas eu acredito que sim, no tempo, né, depois no longo do tempo, pois vai tirar peso e vai tirar força até mesmo na realidade ou na verdade dessas aparições. Pois será que isso que tem que ser constatado, né? Eu acho que entrou até um pouco o tema, um pouco de toda a dúvida sobre Medjugorje, um pouco em relação a isso, né? Um pouco a vida dos videntes, né? No tempo, talvez no início, né? Eu tenho esse pensamento, é um juízo aqui que eu coloco muito pessoal. Eu estive em Medjugorje 2 vezes e realmente o lugar é muito impactante, de experiências de Nossa Senhora, de conversões, impressionante. E eu acredito que pois, ali realmente pois, Nossa Senhora esteve ali. Mas agora, se até hoje ela continua aparecendo, pois isso eu não tenho como saber, isso a igreja vai dizer daqui a uns anos mais para frente, ou talvez décadas para frente, né? Mas eu acho que pois, ali pode ter havido alguma coisa em relação à vida de alguns dos viventes, ou dos videntes, que talvez tende a contrariar até mesmo as aparições, né? Mas está claro que qualquer deslize moral na transmissão das mensagens desabona a revelação. Pois a igreja coloca desse modo, né? Depois o quarto, né, o quarto e último aspecto em questão para comentar, pelos frutos se conhece a árvore, diz o Evangelho. E a igreja estuda, né, as consequências, né, do fenômeno extraordinário. Ela vê na vida das pessoas, na vida de conversão, de santidade, de obediência, né? Procurar saber se há benefícios espirituais, conversões, novo fervor, progresso nas virtudes, vida de santidade, né? Resultante de tais mensagens, ou se há benefícios também corporais, né? A igreja também vê isso, né? Curas, graças no plano físico, material, todo esse aspecto se tem presente também no momento de avaliar cada uma das aparições, né? E caso tais benefícios ocorram, sem que haja erro doutrinário nem defeito moral, a igreja pode tomar uma ou outra das seguintes atitudes, dessas duas atitudes. A primeira é deixar correr os acontecimentos, não havendo motivo para alguma censura. Então a igreja não se pronuncia, o que vale a um certo abono dos fatos, né? Se não tem nada contra, né? Nada, então a coisa vai correndo e está bem, né? Ou uma segunda atitude que a igreja pode tomar é favorecer o culto à Santíssima Virgem, tal como é prestado no lugar das ditas aparições, né? E a igreja pois vai sancionar, vai dizer que aquilo pois, é real. Isso se dá também ao longo dos anos, né? Ou pode ser um período mais curto, mas geralmente se dá ao longo do tempo e pois coloca e estabelece como um lugar pois, onde realmente houve a aparição de Nossa Senhora. Né? Mas é importante observar realmente, né, que a igreja nunca dirá oficialmente que Nossa Senhora apareceu nessa ou naquela localidade. Mas em vista dos frutos espirituais colhidos em consequência das propaladas aparições, poderá abonar a devoção a ela tributada no local mencionado. Eu achei bem interessante lendo e buscando sobre isso, né? A igreja, né, ela não fala diretamente, né? Ela abona, né, ela pois confirma um pouco os fatos, né, que ali estão, a devoção que ali se nasceu, né? E é o que se dá em Lourdes e em Fátima, né? Por exemplo, embora não se pronuncie sobre as aparições como tais, a igreja inclui no seu calendário litúrgico até mesmo a festa de Nossa Senhora, né? Tal é como é cultuado em Lourdes, dia 11 de fevereiro, e em Fátima, 13 de maio. Né? E caso, porém, o exame dos acontecimentos leve a descobrir algo que fira a fé ou a moral, a igreja diz não à devoção provocada pelas pretensas aparições. Então a igreja os corta de raiz e diz que não se pode ter essa devoção, não se pode cultuar essa devoção ali, né, naquele lugar. Né? É, podemos dizer algo sobre o grande número de profecias que circulam entre os fiéis relativas a esse fim de século e que é muito comum, né, diante de momentos que, seja na história, seja, né, do mundo, ou história da própria nação, os
começam a vir, porque também são profecias que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo pois também colocou de modo claro no Evangelho, né? E também pois, os apóstolos, assim como São João, no Apocalipse deixou claro, né? E também pois, a realidade dos profetas do Antigo Testamento, né? As profecias são uma realidade na história da igreja, na história do povo de Deus, né? E esse convite, né? Que sempre se faz, né? Orar e conversão, orar e converter-se, né? Esse é o programa que os fiéis, né? Todos nós temos que assumir cada vez mais coerentemente, incitados principalmente pelas grandes lacunas religiosas e morais de nossos dias. O mundo precisa de santos, né? Não nos faltam profissionais e técnicos em diversas áreas, porém aquilo que é mais importante na preparação dos caminhos de uma sociedade mais harmoniosa e feliz é o cultivo da santidade, ou da incondicional fidelidade a Cristo e a sua Santa Igreja. Isso que deve permanecer na mente dos fiéis católicos, interpelados por Cristo, pela sua mãe, Santíssima, em nossos dias. E eu comentava realmente isso num desses textos com o André Utiba, é, o mundo, o Brasil, né, precisamos de santos. São os santos que transformam a sociedade. Na medida que temos mais santos, essas realidades vão se fazer mais presentes. Vamos correr aqui, porque o padre já está olhando para mim aqui. Né? As aparições, né? Talvez uma das dúvidas ou perguntas, né? Se as aparições modificam em algo a fé em Jesus Cristo? Elas servem a algum propósito? Né? Quem é católico está obrigado a acreditar nas aparições de Maria, ou basta simplesmente acolher essas manifestações com respeito e veneração? Essas talvez possam ser perguntas que as pessoas façam. As aparições são sinal da presença de Deus no mundo, mas não acrescentam nada à revelação, como comentamos ali no início. Não são dogmas de fé. E, portanto, os católicos não estão obrigados a acreditar nelas. No entanto, a Igreja, após longos processos de discernimento e verificação, reconhece algumas aparições como válidas ou dignas de fé, mas não de fé divina, mas como conteúdo da revelação, e sim de fé humana. É importante ter isso. Na revelação se refere à comunicação de Deus com o homem. Revelando-se, Deus quer tornar os homens capazes de lhe responder, de conhecê-lo, de amá-lo. E a igreja distingue dois tipos de revelação. Primeiro, a revelação contida na Bíblia e na tradição da igreja, interpelada pelo magistério. Essa revelação já está completa. Não se pode acrescentar nada a ela. O próprio o último livro da Bíblia, também chamado de Revelação, que termina, a história a revelação se termina ali, com a Bíblia ali. O segundo tipo de revelação é conhecido como revelação privada. Isso acontece porque Deus continua se manifestando de diversas maneiras, inclusive de formas que podem ser vistas e ouvidas pelos sentidos humanos. Essas manifestações não são necessariamente aparições, mas as aparições estão incluídas nessa categoria. Então, não existe só as aparições, existe diversos modos de revelação privada. E o Catecismo da Igreja Católica, número 67, vai afirmar: no decurso dos séculos tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais reconhecidas pela autoridade da Igreja. Estou voltando um pouco naquele número que a gente comentou antes. Todavia, não pertence ao depósito da fé, o seu papel não é aperfeiçoar ou completar. Esse é o número que a gente tinha lido ali. É bem importante ter presente isso. E guiado pelo magistério da igreja, os sentidos fiéis sabe discernir e guardar o que nessas revelações constituem um apelo autêntico de Cristo e dos seus santos à igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação de que Cristo é a plenitude. E é o caso, muitas vezes, de certas religiões não cristãs e também certas seitas recentes fundadas sobre tais revelações. E, de fato, a igreja, ainda que a igreja reconheça uma aparição como válida ou acreditável, crível, continua sendo considerado e permanecerá sempre como revelação privada. E por isso os católicos são livres para acreditar nessas aparições, dado que a igreja a aprova somente porque estão em harmonia com os ensinamentos da igreja, mas nunca é obrigatório acreditar nelas, já que a revelação está completa em Cristo e terminou com a morte do último apóstolo. O Papa Bento XV, que viveu de 1854 até 1922, foi eleito em 1914, e durante seu pontificado ocorreram as aparições de Fátima. Acho que depois, não lembro agora se é uma carta, se é uma encíclica de Servorum Dei Beatificatione,
um documento, ele explicou que a aprovação da igreja de uma aparição é basicamente a permissão para dar a conhecer a aparição, para instrução e benefício dos fiéis, né? E também destaca que as aparições, inclusive as aprovadas pela igreja, não podem receber o assentimento de fé divina, mas somente o assentimento humano, como aconselha a prudência, por mais que pareçam prováveis e verídicas para a piedade, né? E certamente as aparições não modificam em absoluto o credo, né? Mas então uma pessoa poderia perguntar se são realmente inúteis, né? Ou são úteis as aparições, né? Eu acredito que as aparições podem ser consideradas úteis na medida em que suas mensagens confirmam ou sublinham a profundidade dos mistérios da fé, né? Por exemplo, quando Nossa Senhora aparece em 1858 em Lourdes, ela se apresentou como a Imaculada Conceição, um título que havia sido proclamado como dogma 4 anos antes do documento do Papa Pio IX, acho que Pio IX, se não me equivoco, Ineffabilis Deus. E algo parecido ocorreu com a definição da Assunção, também em 1950, quando o Papa Pio XII deliberava sobre a proclamação desse dogma e teve uma visão nos Jardins Vaticanos. Ele mesmo registrou essa visão numa nota manuscrita, né, que o vaticanista italiano Andrea Tornielli deu a conhecer em fevereiro de 2008. Né? Então, isso foi também, de certo modo, uma revelação privada, pelo qual o Papa Pio XII quis proclamar o dogma da Assunção, né? Então, a igreja, depois de longos processos de discernimento e verificação, aprova algumas aparições, e isso é reconhecendo-as como dignas de fé, né? As aparições e visões de Nossa Senhora marcaram certamente profundamente a história da igreja e a piedade católica, né? Pois aí temos, né, as diversas nomenclaturas, diversos nomes que damos à Virgem Maria, né? Já que, desde os tempos apostólicos, né, a primeira aparição aprovada pela igreja, como comentamos, de Nossa Senhora do Pilar, e a partir disso, santuários e eremitérios foram construídos nos lugares das aparições e foram sustentando as atividades de piedade cristã, né? No entanto, se deve destacar e colocar que a igreja estuda, né? Já falamos um pouco, né? Estuda com escrupulosidade, né, as aparições sobre as quais é informada antes de reconhecê-lo publicamente, né? Um teólogo, René Laurentin, um discurso em Praga, na 10 de maio de 2010, né, comenta sobre essas 16 aparições reconhecidas, mas fala que cerca de 2.500 já foram comunicadas, né, e no processo de investigação, que sempre é iniciado pelo bispo local, sempre intervém médicos, teólogos e outros especialistas. O processo é dirigido por normas já estabelecidas pela Congregação da Doutrina da Fé, no Vaticano, né, normas que incluem uma série de critérios, né, eles que a mensagem da suposta aparição esteja em conformidade com os ensinamentos da igreja, como comentamos, e outro critério se refere também a que não haja fins lucrativos, né, que um suposto vidente seja uma pessoa psicologicamente saudável e que se verifiquem sinais de milagres e etc. Né? Então, tudo isso é bem importante, né? Vou passar algumas coisinhas aqui, porque já estamos chegando ao limite aqui. As aparições podem ter diversos objetivos, né? Pastoral, doutrinal, uma missão doutrinal, uma missão pastoral, convite à penitência, à conversão, a um crescimento na vida cristã, oração, caridade, etc., né? E a aprovação da aparição pretende ser sempre uma ajuda para os fiéis, né? Elas podem servir para esclarecer verdades professadas pela igreja ou para convidar os cristãos a viverem uma vida mais plena. E eu acredito que, sobretudo, essa segunda ideia é sempre a mais presente, né? Querem convidar-nos a viver uma vida mais cristã, mais em Deus. E a igreja, obviamente, deve prestar atenção às aparições e às informações sobre as aparições, pois já que esses fenômenos tendem a suscitar grandes movimentos de religiosidade popular, conversões, inclusive milagres, ou até mesmo profecias, né? E a igreja precisa estar presente, né? E em suas múltiplas mensagens, Maria sempre convida as pessoas à conversão e a voltar a Deus, né? Porque as aparições nos recordam, ao mesmo tempo que a transcendência e a familiaridade com Deus são importantes e necessárias, né? E por isso Maria é delegada privilegiada da misericórdia de Deus a favor dos homens. Existe uma dimensão espiritual superlativamente positiva em relação às aparições marianas, porque querem constantemente trazer-nos para Deus, né? E, finalmente, nas aparições existe um sinal de misteriosa simplicidade, né? Importante também, talvez,
destacar essa realidade, né? Nem Bernadette Soubirous, nem os pastorinhos de Fátima haviam feito nada de particular para tornar-se testemunhas de fatos sobrenaturais, né? Estes fenômenos são uma oportunidade excepcional para sentir a presença de Deus. E por isso a igreja os qualifica como sinais, mas não baseia somente neles seu apelo à conversão. E ainda que não haja, né, uma obrigação estrita de acreditar em revelações marianas privadas, também é verdade que, se Deus considera oportuno enviar a mãe de Jesus à história humana para destacar os aspectos mais exigentes do Evangelho, por exemplo, uma oração, jejum, penitência, conversão, paz, então essa intervenção do céu deveria ser recebida com respeito, gratidão e veneração. Deus não é arbitrário em seus atos providenciais, e se determina que a família humana, que uma sociedade, que um país, que o mundo se encontre em uma necessidade significativa de uma visita celestial da mediadora de todas as graças de Nossa Senhora, né, de sua própria mãe, então deveríamos receber essas visitas com mentes e corações abertos, né? Especialmente uma vez que a igreja discerniu que a aparição comunicada tem uma origem sobrenatural. O Papa São João XXIII disse em referência a Lourdes em uma ocasião: nós os instamos a escutar com simplicidade de coração e sinceridade de mente as proveitosas advertências da Mãe de Deus. O pontífice romano também sente o dever de recomendar a atenção dos fiéis, quando após um exame responsável assim o julgarem para o bem comum, essas luzes sobrenaturais que Deus quis dispensar gratuitamente a algumas almas privilegiadas, não para propor novas doutrinas, mas para guiar-nos em nossa conduta, né? E termino, pois, né, com essa exortação do Papa realmente, né, de que, pois, são importantes, né? As aparições, né, querem nos levar mais a Deus, né? Querem fazer com que, pois, nos voltemos à realidade de Deus na nossa própria vida, né? Maria, como mãe, que quer nos alertar. Ouvi, pois, de um vidente agora há pouco, e me pareceu muito boa a ideia que ele deu, né? As aparições querem nos alertar de um possível mal para a nossa própria vida, né? Pois aí temos na própria Bíblia os profetas do Antigo Testamento falavam do exílio, falavam dessa realidade. Estou escutando aí a Bíblia em um ano do Padre Mike Schmitz e ele, os profetas estavam, né, falando, revelando, profetizando de que o mal ia vir, porque o povo tinha se afastado de Deus. E quando estamos longe de Deus, o mal vai vir, né? A realidade do mal vai vir. As profecias e os alertas nos servem para transformar, converter nossa vida. E esse evidente falava, né? Pois a garrafa, se a gente coloca uma garrafa em cima da nossa cabeça, a garrafa vai cair na nossa cabeça, né? Só que é diferente se ela cai, né, a 5 centímetros da nossa cabeça ou se ela cai de um terceiro andar de um prédio, né? O estrago vai ser maior. E quando Nossa Senhora, quando temos aparições, ela está nos alertando de que, pois, a garrafa vai cair na nossa cabeça, né? Depende de nós se a gente quer que ela caia do terceiro andar ou se que ela caia de 5 centímetros da nossa cabeça, né? Essas aparições vão nos ajudar a isso, a converter a nossa vida, a transformar a nossa vida, para que a garrafa não caia do terceiro andar, né? Gostei muito dessa imagem que ele colocou e realmente é isso, né? Pois, o mundo está longe de Deus, o mundo precisa de Deus, né? O mundo está se desviando de Deus e o mal, pois, o mal vai vir, o mal é uma realidade, pois, das nossas próprias escolhas, do nosso próprio afastamento de Deus. E compete a nós, pois, evitar que esse mal, pelo menos numa realidade pessoal, né, talvez numa realidade global, numa realidade de uma nação, seja muito difícil que possamos conter essa realidade, senão através da nossa oração e da nossa conversão. Mas é isso que estamos chamados. Bem, é isso. Já pois, passamos aqui um pouquinho do tempo do Padre. Espero que seja de ajuda para entender um pouco mais a realidade das aparições, né? As aparições podem ser tomadas em sério, podem ser convites para nossa própria conversão, nossa própria santificação. Precisamos, né, nos convertermos, não precisamos nem, muitas vezes, de aparição para saber dessa realidade. É só ver o mundo à nossa volta, né? O mundo já nos diz o quanto ele está distante de Deus, o quanto ele precisa de Deus. Não precisamos nem de Nossa Senhora, mas Nossa Senhora nos quer alertar dos futuros possíveis de consequências das nossas próprias escolhas na realidade desse mal no Brasil, no mundo. É isso.
Muito bem, obrigado, padre. E realmente, de cara a isso que o padre falava no final, eu percebia, acho que eu até ouvindo o padre Gabriel Vilaverde, numa palestra que ele deu, ele falava: quando Nossa Senhora aparece, é porque a gente não está bem. Alguma coisa está errada. A gente vê as aparições, né? Guerras na Europa, o paganismo ali na França após a Revolução Francesa, tempo de Napoleão. A crise aqui com relação à Aparecida, a crise lá da Conquista com relação a Guadalupe, e assim, né? Então, também serve de alerta para nós, né? Essa busca da conversão, essa busca da oração, até mesmo nesses tempos atuais, que a gente sabe que tem aparições privadas e tal, que não estão aprovadas, mas que tampouco as mensagens são contrárias à nossa fé, portanto, a nível local, como se disse ali em cima no Brasil. E o que eu queria terminar simplesmente é como as grandes aparições aprovadas pela igreja, né, essas que o Padre Felipe fala, também o interessante é que vêm acompanhadas de sinais extraordinários, né? Então, não tem como negar que é um evento sobrenatural. Por exemplo, não sei, Fátima, todo mundo viu ali o sol, todo mundo viu a ignorância dos pastorzinhos que falavam coisas que eles não podiam saber, né? Guadalupe, a aparição mesmo já foi um milagre, né? O milagre das rosas. Lourdes, a fonte, famosa que até hoje cura doentes. Então, não tem como negar um evento sobrenatural quando está acompanhado de sinais muito claros, muito evidentes, além da mensagem. Claro que existem outras aparições que, pelo menos ainda, do que se sabe claramente, assim, não tem essa quantidade de sinais extraordinários, então a igreja é muito prudente também. Mas a mensagem em si, comentando nessa de Simbres, que é muito bonita, comentando essa de Medjugorje, que é muito bonita, ainda não se descobriu nada contra a doutrina e, portanto, a igreja vai lentamente acompanhando, né? Posso terminar dizendo que também eu fui a Medjugorje e relato a minha experiência de conversões ali que eu vi, conversões que eu chamo de conversões permanentes. Não são conversões que a pessoa se converteu, voltou à fé, mas depois voltou ao pecado de novo. Não, a pessoa que se converte em Medjugorje se converta e realmente é um católico exemplar, né? Que busca, que favorece depois o culto também, que promove o culto de Nossa Senhora de Medjugorje. Então, tem muitos sinais que a gente pode ver também de graças alcançadas nesses lugares e, portanto, né, algo extraordinário, sem dúvida, existe também com relação a isso, né? Muito obrigado, Padre Felipe, e espero que você, ouvinte do Católico Isso Sabia, siga crescendo nesse conhecimento, nessa devoção à Nossa Senhora, e particularmente com esse convite que em 99,9% das aparições marianas Nossa Senhora faz: conversão e oração pela conversão dos pecadores. Obrigado e seguimos fortes aí na oração e na conversão. Obrigado, Padre Felipe. Um forte abraço a todos, uma boa semana. Eu estou saindo correndo para chegar para a missa agora, pegar um trânsitozinho e chegar para a missa. Deus abençoe a todos aí e até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus.